como acontece a transferência? Como nós vimos no vídeo anterior, a transferência ela está relacionada ao vínculo especial que surge entre paciente e terapeuta. É um vínculo especial em que a pessoa se sente ouvida. Ela sente que o que ela tem a dizer importa, que o que ela sente importa. Então ali se cria uma ligação de confiança, que à medida em que os atendimentos vão acontecendo, essa confiança vai crescendo, a pessoa vai se sentindo mais à vontade, vai se sentindo mais confortável e vai entrando em contato com conteúdos dela mesma, conteúdos que são pessoais, que são íntimos, conteúdos que não é fácil entrar em contato. Então, quando tem alguém que ouve com atenção, em que a pessoa confia, em que a pessoa sente que pode falar de si, existe toda uma ligação especial que é construída. E essa ligação especial, nós vamos perceber todo um conjunto de afetos. Vão ter momentos em que a pessoa vai idealizar, vão ter momentos em que a pessoa vai hostilizar, vão ter momentos em que a pessoa vai ser bastante carinhosa, vão ter momentos em que a pessoa vai ficar mais inibida, vai recuar. Existe uma densidade afetiva. E o que o olhar psicanalítico nos mostra é que quando nós nos atentamos aos afetos que predominam na ligação, nós olharemos para esses afetos, nós olharemos para a posição que a pessoa ocupa e para a posição que a pessoa nos atribui predominantemente, e nós perceberemos que são conteúdos que se repetem, que se reproduzem, que são transferidos de outras relações significativas na vida daquela pessoa. Transferido, por exemplo, da relação com a mãe, transferido da relação com o pai, transferido da relação com a irmã, transferido das relações de amizade, de casal, de autoridade. Afetos que predominam vão vir transferidos nessa ligação. Então nós podemos chamar essa ligação especial que surge entre paciente e terapeuta de relação transferencial. Transferencial porque são transferidos afetos, emoções, conteúdos, fantasias de outras relações que são significativas. No manejo da transferência, então, como que nós lidamos com a transferência? É sempre importante que um terapeuta esteja atento à posição que é atribuída. Em que posição o paciente me coloca? Qual que é o lugar psíquico que eu passo a ocupar na dinâmica subjetiva daquele paciente? E quando a gente olha, para essa ligação tão especial, tão intensa afetivamente, em que a pessoa se sente ouvida, se sente acolhida, tem toda a confiança, uma espécie de dependência, porque a partir daquela relação que ela vai entrando num contato consigo mesma, com o que ela sente, que ela vai se enxergando de uma forma diferente, nós podemos chamar essa ligação especial, essa ligação significativa de amor. Pensando em amor como o que permite que eu tenha um lugar importante, um lugar significativo,
um lugar especial para aquela pessoa. E pensando em amor também, da perspectiva da psicanálise, como aquilo que transforma. Quando a gente fala de motivação para mudança, motivação para transformação, nós estamos falando de amor. E aí, o que é que significa dizer que a analista é amada? O analista é amado. Existe uma relação de amor ali, né? Significa pensar como, por meio das fantasias do paciente, é construído esse lugar psíquico especial, fantasiado, idealizado. Como que esse lugar é investido de idealizações, fantasias e afetos. O Contar do Caligares nos fala sobre isso no livro Cartas a um Jovem Terapeuta, e ele diz assim: o terapeuta não é quem a paciente imagina. Vocês se lembram? Não é que a pessoa me ama pelo que eu sou. Ela me ama pelo papel que ela me atribui, pelo lugar que ela me coloca, pelo que ela imagina sobre mim. Também não é que a pessoa me rejeita por quem eu sou, me rejeita pelo que imagina sobre mim. E isso que a pessoa imagina sobre mim diz sobre ela, não sobre mim. É fonte de conteúdos para eu compreender mais sobre ela. Então vamos repetir. O que a pessoa imagina sobre mim, o que a pessoa idealiza sobre mim, o que a pessoa representa sobre mim, diz sobre ela. Conhecer o lugar que eu ocupo para aquela pessoa me ajuda a conhecer mais sobre ela. E ao falar da idealização, o Contardo diz assim: o terapeuta não é quem a paciente imagina. A situação leva a paciente a supor que seu terapeuta detenha o segredo ou algum segredo de sua vida, e graças a esse saber ele poderá entendê-la, transformá-la e fazê-la feliz. Ou seja, a paciente idealiza o terapeuta e quem idealiza acaba se apaixonando. Então aqui nós estamos vendo como a transferência é também um vínculo de idealização. E que história é essa de supor que detenham um segredo? Pois é, quando uma pessoa chega nos atendimentos psicoterapêuticos, de alguma forma existe essa expectativa de que a pessoa que me escuta sabe mais sobre mim do que eu mesma. A pessoa que me escuta, sabe mais sobre minha vida e sobre como deveria ser a minha vida e sobre como mudar a minha vida. Existe uma fantasia ali de saber. Aquela pessoa sabe o que é necessário para que a minha vida se transforme. Aquela pessoa sabe o que é necessário para que eu mesma seja diferente. Aquela pessoa sabe o segredo para que eu possa ter uma vida diferente, para que eu possa ser uma pessoa diferente. Existe uma idealização do que o terapeuta sabe, existe uma fantasia de que o terapeuta detém um saber. Nós chamamos isso, né? Existe um termo de Jacques Lacan, que é o sujeito suposto saber. Supõe um saber do terapeuta. Acontece que na terapia a pessoa ela vai passar a vir nos atendimentos e vai continuar vindo a cada sessão e contando sobre ela e entrando em contato com conteúdos emocionais e trazendo questões de sua vida, motivada por essa expectativa fantasiada e idealizada de um saber. Então, ao mesmo tempo que eu não digo para a pessoa que eu sei algo sobre ela, eu também não desmonto essa fantasia. Porque é o fato da pessoa fantasiar um saber em mim
que motiva que ela idealize e que ela retorne, que ela vá trazendo questões. Então essa transformação ela vai acontecendo a partir dessa motivação fantasiada. Então não é que esse saber suposto se confirma, mas haver a suposição de um saber atua como uma motivação, atua impulsionando que a pessoa entre em contato com conteúdos dela mesma que ela não entraria, que a pessoa avance nessa busca por investigar sobre ela mesma. Então a idealização do que o terapeuta sabe e a idealização do que o terapeuta pode, a idealização do que o terapeuta consegue transformar motiva a pessoa para que a pessoa entre num processo psicoterapêutico e então uma transformação possa acontecer. A idealização, então, ela inspira mudanças. A idealização, ela inspira transformações. No vínculo terapêutico e em outros vínculos, como o de apaixonamento, em que a pessoa, buscando ser alguém especial aos olhos de quem ela considera especial, ela também vai se transformando, que é o que o Contardo vai nos falando aqui no próximo trecho. Ele diz: o amor de transferência, grande ou pequeno, é a mola da cura, no sentido de que ele dá aquele up, dá aquele impulso, ele impulsiona a transformação na psicoterapia, ele impulsiona uma melhora. E isso pode ter a ver com a idealização. O Contardo ele fala, possibilita que a cura continue apesar dos trancos e dos barrancos. Afinal de contas, gente, não é fácil estar em um processo psicoterapêutico. Vão ter momentos que entrar em contato com os próprios conteúdos íntimos e pessoais é algo muito difícil, é algo muito doloroso. E é justamente o vínculo com o terapeuta, essa idealização do que o terapeuta fará por nós, que mantém a pessoa persistindo nesse processo que é difícil, que é exigente, que é doloroso. Vão ter momentos que estar em análise vai derrubar, vai desanimar, vai ferir. E a ligação com o terapeuta pode ser o que vai agir como motivador para que a pessoa continue. Então, o Contardo, vou voltar, ele diz assim: o amor de transferência, grande ou pequeno, é a mola da cura. Primeiro, ele possibilita que a cura continue, apesar dos trancos e dos barrancos. Segundo, ele pode às vezes ser o argumento de uma chantagem benéfica. O paciente pode largar seu sofrimento por um amor ao terapeuta, para lhe oferecer um sucesso, para ganhar seu sorriso, para fazê-lo feliz. Nesse processo de idealização, pode inclusive acontecer da pessoa, vamos imaginar que a minha queixa é que eu não consigo falar em público. E aí eu estou em terapia, eu estou num momento de grande densidade de idealização da minha terapia. Então eu vou e consigo falar em público e o que fica me motivando é assim, nossa, segunda-feira eu vou contar na minha terapia que eu consegui. Vamos imaginar que eu tenho uma grande dificuldade de conversar com a minha mãe sobre um determinado assunto. Aí eu junto forças, converso e falo, imagina a hora que eu chegar e falar isso para minha terapeuta. Então a terapia, ela acaba gerando, um olhar diante do qual a gente se sente especial e sente que nossas mudanças serão valorizadas, serão ouvidas, serão reconhecidas. Um desejo de ser especial para o olhar que consideramos especial. Então, quando o terapeuta passa a ocupar esse lugar psíquico de alguém especial, de alguém que nos conhece, de alguém que acompanha nossas mudanças, vai haver também esse desejo de ser especial
para o olhar de quem consideramos especial. E isso pode ajudar nas mudanças. Então pode ajudar nas mudanças, tanto pela questão de que agora, se eu vencer um receio, se eu tentar algo novo, se eu me esforçar para fazer diferente, eu vou poder contar para alguém que vai saber o quanto aquela tentativa é valiosa, que vai saber o quanto aquela conquista faz diferença. E também, né, a questão dos trancos e dos barrancos é um processo doloroso, que eu entro em contato com questões que me machucam, que me fazem sofrer, mas aquele vínculo especial acaba me motivando a continuar. O que mais que o Contardo nos diz? Terceiro, ele permite ao paciente viver ou reviver na relação com o terapeuta a gama de afetos e paixões que são ou foram também dominantes em sua vida. Essa nova vivência, aliás, é a ocasião de modificar os rumos e o desfecho dos padrões afetivos que geralmente assolam uma vida, repetindo-se até o enjoo. Existe essa tendência no nosso sofrimento a haver uma repetição de padrões, uma repetição de padrões, uma repetição de padrões, formas engessadas, fixas, enrijecidas de agir, de se relacionar. Então, uma pessoa que sempre imagina que precisa agradar, que precisa agradar, que precisa agradar, ou uma pessoa que sempre imagina que está sendo colocada numa posição inferior, que está sendo colocada numa posição inferior, que está sendo colocada numa posição inferior, ou uma pessoa que sempre imagina que precisa ser forte, que precisa ser forte, que precisa ser forte. Eu estou criando assim essas imagens, mas o principal é quando uma pessoa repete em suas relações dinâmicas que são e foram predominantes em outras relações significativas, inclusive as relações primárias de cuidado. Então, uma criança que sentiu que precisava ser forte, com uma mãe que sofreu muito numa separação, por exemplo, ela vai repetindo esse papel de força, vai repetindo esse papel de tenho que ser forte em outras relações. Uma criança que na relação com o irmão mais velho sentia que era diminuída, inferiorizada, vai repetindo isso em outras relações. Então, como nós vimos, o termo transferência significa essa repetição, essa reprodução que são transferidos afetos, emoções e padrões de outras relações. E quando se trata da análise, né, a transferência, ela acontece em grande parte, na maior parte das relações da nossa vida. A diferença é que na psicoterapia, no processo analítico, vai haver uma atenção para esses padrões. Vai ser analisado como esses padrões se reproduzem, vai ter uma análise de como esses afetos são transferidos. E ali, na ligação com o terapeuta, no vínculo com o terapeuta, o que é transferido vai ser um elemento para ser trabalhado, um elemento de mudança. Então, o que sempre se repete, o que sempre se reproduz, o que sempre se transfere, ali no contexto terapêutico vai se tornar alvo de atenção, vai se tornar foco de análise e assim, percebido, tornado consciente, mudanças podem acontecer. Então é o fato de afetos, sentimentos, atitudes serem transferidos para a relação analítica. Nessa relação analítica vai haver esse olhar, essa atenção, esse foco consciente na análise desses elementos para que mudanças possam acontecer. E justamente por ser uma ligação especial, por ser uma relação de amor, por ser uma relação em que é construído um lugar psíquico para a pessoa, uma referência que então
trabalhando esses conteúdos que se repetiram e se repetiram e se repetiram, trabalhando esses conteúdos no contexto do atendimento, no contexto da relação transferencial, que uma mudança pode acontecer. E o Contardo vai nos trazer isso, o quanto a mudança envolve olhar para esses padrões que se repetem e se repetem e se repetem, uma imagem fixa, cristalizada que a pessoa faz de si mesma, como se não tivesse como, eu sou assim, eu sempre fui assim, minhas relações são assim, sempre foram assim, não tem jeito, e conseguir transformar essas repetições, esses padrões que se repetem, se repetem, se repetem. E quando existe uma transformação dessas repetições, um desengessamento do que parecia tão fixo, do que parecia tão rígido, novas possibilidades se abrem. E o processo de análise tem muito a ver com essa abertura, para que as coisas possam ser outras, possam ser diferentes, se abram a novas possibilidades para além daquelas repetições e repetições e repetições de padrões. Então, o Contardo nos diz assim: qualquer cura tem duas faces. Uma, digamos assim, demolidora, que desfaz as certezas cristalizadas da história que nos acua em sintomas, e vem e se repete, e se repete, e se repete. À vista de nosso passado, parecem inelutáveis. Então, quando uma pessoa chega nos atendimentos, parece que aquela forma de ser, aquela forma de sentir, aquela forma de se relacionar é inevitável. Sempre foi assim, sempre será, é assim que tem que ser. E a mudança que acontece na terapia, ela não acontece só nos conteúdos emocionais trabalhados. A terapia também é uma relação. E quando uma relação transforma, um modo de se relacionar pode ser outro. Então, na relação transferencial, uma mudança acontece. E aquele modo de se relacionar que parecia tão inevitável, ia se repetindo, se repetindo, se repetindo, ele se torna foco de atenção. Ele emerge e se torna consciente, e então uma mudança pode acontecer. Aquele modo de se relacionar que se repetia, se repetia, se repetia, passa a haver uma abertura, passa a haver um reconhecimento de que a relação pode ser de outra forma, que a forma de sentir, de viver e de se relacionar pode ser outra. Então, quando esse caráter do que parecia fixo se desfaz, é essa dimensão demolidora que o Contardo diz. E há também um momento em que novos caminhos se abrem, novas possibilidades se formam na transformação que vai acontecendo. Então, vou voltar no que o Contardo está dizendo. Ele fala assim: qualquer cura tem duas faces. Uma, digamos assim, demolidora, que desfaz as certezas cristalizadas da história que nos acua em sintomas que, à vista de nosso passado, parecem inelutáveis. A outra, construtiva, que permite reinventar ou modificar um pouco a história da qual somos frutos. Então, quando a gente olha num processo de análise para o que se repete, se repete, se repete, existe todo um trabalho de tornar essa repetição consciente para que o que parecia fixo e inevitável possa se transformar. E existe também essa dimensão inventiva de uma nova forma de ser, uma nova forma de sentir, uma nova forma de agir, que com a possibilidade de se abrindo, a pessoa ela vai descobrindo, criando, inventando uma outra forma. É uma dimensão ativa e criativa, né? Um processo imaginativo, inventivo de outras formas de ser. Então, na transferência, em que são transferidos afetos, emoções, atitudes de outras relações significativas, a gente percebe algumas repetições.
e isso vai ajudando como elemento para compreender os padrões engessados daquela pessoa, da forma da pessoa sentir, viver, se relacionar. E na análise, à medida que padrões que se repetem vão se tornando conscientes, existe então um espaço para que esses padrões possam ser transformados e para que novas possibilidades se abram. Destacando aqui nas palavras que o Contardo nos traz, o processo de análise tem uma dimensão demolidora e uma dimensão construtiva.